Seja bem-vindo ao episódio 10 do seu podcast Roda de Negócios. Hoje nós temos um tema de muita importância para você que nos assiste, nos pede sempre, que é o investimento em Portugal. Como investir da melhor maneira em Portugal. Hoje nós estamos recebendo o nosso diretor de investimento, José Mendonça, que está aqui ao meu lado esquerdo. Vou deixar o José Mendonça se apresentar. José Mendonça, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Meu nome é José Mendonça, eu sou o diretor do Departamento de Investimentos do Grupo Decisões Liberdade. E como não poderia faltar, a nossa presença já de sempre, o Humberto, nosso CEO, nosso amigo Humberto. O que você tem para dizer para o nosso público hoje? Olá pessoal, bom dia. Vamos mais um episódio sobre investimento, um departamento que nós temos aqui no grupo. E vamos a isso, João. Sim. O investimento é um assunto recorrente que nós temos nas nossas páginas. Muitos empresários, tanto brasileiros como os empresários aqui locais em Portugal, sempre nos perguntam qual que é o melhor investimento e como investir nesse mercado de Portugal, que é um mercado efervescente hoje, né? É um país que tem uma segurança política, uma segurança financeira e tem atraído muitos milhares de euros e dólares e reais também para você que está nos assistindo no Brasil. E nada melhor do que nós temos dois especialistas aqui na área para trazer as melhores dicas para você investir e o mais importante, né, Humberto? Investir certo. Investir com segurança, né? Não é só investir, o cliente precisa ter resultado. E aí que está o diferencial de ter uma equipe especializada, né? Em entregar valor. Sim. E o que será que torna Portugal um país tão atrativo para investimento, especialmente de brasileiros? Olha, eu vou falar a questão. Primeiro, estamos falando de um dos países mais seguros da Europa. A estabilidade política, estabilidade econômica e depois Portugal ainda tem os ativos mais acessíveis da Europa. Então, acho que muitas vezes o investidor que vê o mercado europeu com um novo local de investimento começa por Portugal. Então nós temos isso e depois, lógico, o mercado imobiliário em Portugal está em alta. Quando está em alta, todo investidor vai ganhar dinheiro. Sim. E Mendonça, quais investimentos, quais modelos de investimentos imobiliários mais te procuram hoje para fazer estudos de investimento? Bom, são vários, desde o investidor que quer comprar para renovar e colocar no mercado de arrendamento ou voltar a vender, como também quem quer investir em construção e depois colocar no mercado os apartamentos. Há vários, quem prefira investir em pavilhões comerciais ou industriais. O mercado é diversificado, a oferta é diversificada. Até porque, João, a gente muitas vezes usa o gancho da capacidade, né? O cliente nos apresenta uma capacidade que nós podemos ter, às vezes, várias vertentes de negócio. E aí a gente vai oferecer as oportunidades distintas, seja para revenda, uma cedência de posição, conforme o perfil do cliente nós vamos tentar desenhar. Se ele já tem um objetivo pré-definido é uma coisa, mas quando não tem nós vemos diante da capacidade dele o leque de opções que a gente pode fornecer. Sim, e muitas vezes o cliente tem um potencial de investimento que até ele desconhece, né? Sim, muitas vezes uma das coisas que a gente usa muito em Portugal é a alavancagem de crédito, né? E o cliente às vezes tem um capital significativo que já dá para investir, mas com a alavancagem do crédito pode ser que a gente possa investir em mais ativos. Sim. Né? Então, isso conhecendo o cliente, entendendo a realidade dele, a gente consegue desenvolver várias oportunidades. Sim. E a nossa próxima pergunta é: qual é o principal erro para quem chega com dinheiro em Portugal e quer investir? Humberto, o que você considera como o principal erro nessa hora? Eu vou responder: não procurar o José Mendonça. É o seu principal erro se você chega aqui com dinheiro e quer investir. Mas diga aí, Humberto. Eu acho que está aí, primeiro erro, não conhece ninguém, vai ver
com tudo e com todos, eu acho que tem que procurar um profissional qualificado. Depois, entender a sua realidade antes de vir para Portugal. Né? Porque a gente tem situações, às vezes, de clientes que têm uma capacidade financeira significativa, que a gente chega aqui e consegue ajudar eles com 2 ou 3 ativos. Porém, se eles tivessem nos procurado 1 ano atrás, antes de virem para Portugal, a gente podia triplicar essa capacidade deles com a alavancagem de crédito. Sim. E muitas vezes eles, por desconhecer, não tinham essa alternativa e a gente não conseguiu ajudar da forma mais efetiva. Sim. Né? Então, eu acho que quem pensa em morar em Portugal ou começar a investir em Portugal, procurar antes de vir, entender o mercado, isso seja conosco, seja com um profissional, mas tem que procurar alguém com qualificação para isso. Sim. E não sei se o Mendonça quer complementar alguma... Basicamente o que o Humberto acabou de dizer. Nós precisamos, para ajudar o cliente, de o qualificar, perceber qual é a capacidade dele, o que é que ele pensa que quer fazer. Muitas vezes acabamos por conduzir o cliente a um tipo de investimento que não era aquele o primeiro por qual ele nos abordou, mas no fundo é esse, o cliente fazer uma análise e procurar a informação que temos para lhe dar. Sim. E o brasileiro, principalmente, ele acaba caindo na ilusão, apesar de Portugal ser muito semelhante ao Brasil, né? Portugal tem um mercado totalmente diferente do Brasil. Nós estamos falando de um mercado muito mais conservador. Sim. Né? Também muito mais seguro. Né? Sim. Enquanto no Brasil você consegue, às vezes, rentabilidades maiores, você tem uma rotatividade de inquilinos, no caso do arrendamento, muito maior. Em Portugal tem uma estabilidade maior nisso. Então tem contrapartidas. Agora, nós achamos produtos para rentabilidades tão boas quanto no Brasil. Agora, lógico que, por exemplo, falando de brasileiro, né, que a gente trabalha com vários estrangeiros, mas o Brasil é o foco sempre maior. O que pesa muitas vezes é o câmbio, né? Sim. Então, muitas vezes faz a conta do câmbio e tal, mas a questão é que a segurança, a estabilidade e o crescimento do mercado imobiliário faz o diferencial da balança. Sim. E por curiosidade, eu já fiz algumas vezes os cálculos, Mendonça. Mesmo Portugal tendo essa valorização grande, e mesmo com o câmbio, no Brasil você ainda encontra imóveis muito, muito mais caros do que aqui no Brasil, daqui em Portugal. Mesmo você virando o câmbio que dá quase, às vezes, 6, 7 vezes. Isso é uma oportunidade mais para rentabilizar o que as pessoas têm. Investir, repetindo, é um mercado politicamente estável, financeiramente estável também, apesar de algumas vicissitudes, mas essa estabilidade e a segurança que o país oferece é um ponto importante para decidir no investimento. Sim. Uma coisa também que é interessante, João, nessa nossa dinâmica do departamento de investimento, a gente também percebe muitos investidores que procuram Portugal também por diversificação. O cara tem ativos no país dele, muitos no Brasil, muitos já têm ativos nos Estados Unidos, e vem para Portugal para dividir os ovos, né? Sim. Se os Estados Unidos entra uma crise, no Brasil está rentabilizando bem, Portugal está. Se Portugal um dia vier a ter uma crise no Brasil e lá se calhar está melhor, Sim. o Brasil, eles vão diversificando. Então, muitas vezes também é a oportunidade de você pôr ovos em outros cestos. Sim. E eu sei que você, quando a gente fala em rentabilidade, você quer saber em números, né? Você quer saber, eu tenho X reais, X euros, quanto de rentabilidade eu poderia alcançar investindo em certo empreendimento. Aí a pergunta vai para o senhor José Mendonça. Como que você define a rentabilidade aqui em Portugal, média para esses investidores que estão chegando? Tem como a gente dar algum horizonte para as pessoas que estão nos assistindo? Sim. Nós garantimos que é possível ter rentabilidade no mercado imobiliário em Portugal. Cada caso é um caso. No nosso caso e aqui no Grupo Liberdade, o que nós fazemos é avaliar o imóvel, o tipo de investimento que o cliente vai fazer e perceber onde é que nós podemos ajudar, não só muitas vezes até que o investidor invista mais, mas fazer com que o que ele investe
tenha mais rentabilidade. Isso é caso a caso, nós fazemos essa análise e aquilo que sugerimos é que nos contactem para podermos fazer essa mesma análise e perceber o que é que o cliente quer ou o que é que o cliente pensa. Sim. E o Humberto pode dizer melhor sobre isso. Humberto, comparando esse mercado do Brasil com o de Portugal. Portugal é um mercado mais conservador. Você diria que a segurança no investimento seria a maior diferença entre os dois mercados ou algum outro aspecto se diferencia também nesse comparativo? Eu acho que a segurança está disparado o principal diferencial. Nós aqui temos a questão do começo do nosso podcast. A estabilidade política, uma certa estabilidade econômica, um país neutro que não entra em conflitos, não temos inflação. Eu acho que nós temos uma segurança para o cliente que a gente muitas vezes quase consegue fazer uma venda com renda garantida. Então, acho que o diferencial está aí. A estabilidade que não vai ter tanta rotação, eu acho que isso é o maior diferencial. Sim. E podemos observar tanto o Humberto como o senhor Mendonça falando sempre na questão da segurança. Mas você chegando em Portugal, você vai precisar de um apoio, que é um apoio para você alocar inteligentemente as suas escolhas. Portugal pode ser um país muito seguro, mas você vai precisar de estudar melhor esse mercado, mistigar esse mercado mais, para você conseguir alocar os seus recursos de uma maneira inteligente, de uma maneira que seja exponencial. Humberto, qual seria o grande diferencial, né, do Grupo Liberdade nessa área de investimentos? João, eu diria know-how, experiência e especialização. O Mendonça, por exemplo, hoje só trabalha na área de investimento. Se um cliente oferecer um terreno para ele vender, um terreno normal, ele não vai trabalhar isso. Ele vai trabalhar o terreno para um cliente queira construir para gerar rentabilidade. Não vai fazer uma venda normal de terreno. Então, a gente vai sempre trabalhar o potencial do material humano que a gente tem. O Mendonça trabalhou, já está há anos no imobiliário, foi direcionando o seu percurso para o investimento, se especializando. Eu também sou muito dessa área do investimento, da gestão de propriedade. Então, eu acho que o diferencial do Grupo Liberdade é que você vai ter um profissional especializado em investimento. Sim. Então, ele vai dar uma análise, por exemplo, eu vou pegar um apartamento, um cliente quer rentabilidade. Olha, esse apartamento com investimento de tanto, vão ter uma rentabilidade de tanto. Mas se fizer mais obras, vai aumentar a rentabilidade em tanto. Se fizer uma decoração, mobilar o apartamento, já vai buscar tanto. Se optar por uma outra estrutura, a gente vai dar as hipóteses. Vai dar um conjunto de posições que ele pode ter nesse ativo. É diferente. É muito diferente. Se puder complementar. Nós temos na nossa carteira, chamando assim, vários acesso a vários ativos que nos permitem ajudar o cliente investidor a dirigir para onde é que ele deve investir e como. Sim. E, Humberto, logo no início você disse a palavra know-how. Para nós que estamos assistindo, tem pessoas que são ligadas diretamente à área e tem pessoas que são totalmente leigos. Você poderia definir o que seria a palavra know-how para essas pessoas que talvez não têm tanto contato com essa linguagem mais técnica? Eu acho que é expertise de mercado, conhecer o mercado, conhecer rentabilidade, entender o potencial de cada imóvel. Isso não dá para ser alguém que está iniciando na carreira imobiliária. Isso acontece com o passar dos anos de conhecimento de região, conhecimento de localidade, estudar o mercado. A gente tem ferramentas que a gente consegue saber o metro quadrado de venda, o metro quadrado para arrendamento. Então, todo esse conjunto vai dar um know-how para poder entregar valor ao cliente. E depois também nós temos dentro da empresa todos os setores para dar suporte ao cliente em tudo, desde documentação, procurações, arquiteto, decorador. Nós conseguimos ajudar com o puzzle completo. Isso também acaba sendo um diferencial, mas cada um na sua área. Sim. O projeto de arquitetura eu não falo, vou chamar o arquiteto.
A parte de se precisar de uma procuração, vamos falar com a nossa solicitadora. Na parte do contrato, também é com ela. Então, nós buscamos cada pessoa no seu devido lugar para poder entregar um resultado mais fiel ao que a gente apresentou. Sim. E hoje, talvez a grande curiosidade e o grande interesse do investidor que nos assiste hoje é a seguinte pergunta. Senhor Mendonça, hoje em Portugal, o investimento mais rentável, o investimento mais aconselhável seria compra de imóveis, arrendamento de imóveis, qual modalidade nesse segmento as pessoas mais te procuram, ou qual que você considera hoje o horizonte mais livre para poder ter um rendimento melhor? Todos os tipos de investimento no imobiliário são rentáveis, nós podemos afirmar isso. O que as pessoas mais procuram são imóveis para renovar e colocar no mercado de arrendamento, porque neste momento nós sabemos que em Portugal não há imóveis disponíveis para arrendar. Tem um maior déficit, né, de necessidade. Mas é caso a caso, como eu já disse antes, é perceber o que é a capacidade do cliente, o que é que ele também pensa, e após isso direcionar o cliente para o que é melhor. Sim, Roberto, tem alguma... Não, até a gente acaba sendo o arrendamento tradicional o maior investimento, que é o mais comum, né? As pessoas às vezes desconhecem outras oportunidades de investimento. Então, lógico que o mais comum vai ser o mais procurado. E muitas vezes a gente acaba encaminhando o cliente para outra realidade. Sim. Né? Isso vai também depender muito da capacidade que ele tem. Um investidor com mais capacidade ativa, a gente tem mais oportunidades de negócio, né? É natural. Então a gente vai ter a pirâmide de capacidade. Lógico, a menor capacidade, às vezes, a gente direciona mais para o arrendamento tradicional. Sim. Mas a gente está criando aí muitas vertentes de negócios diferentes. Sim. Né? Muitas modalidades de negócio para poder atingir um público tão diversificado. Exato. Que é o público que hoje Portugal recebe. Falando em público diversificado, vamos fazer uma pergunta para o senhor Mendonça fora do script. Senhor Mendonça, se me permite me chamar de senhor Mendonça, né? O público que te procura hoje são mais portugueses, mais brasileiros, ingleses? Qual é a nacionalidade, qual é o tipo de perfil que você considera do público que te procura hoje para investimentos? São todos, no meu caso concreto, mais portugueses, mas muitos brasileiros, franceses e até de Inglaterra nos procuram para investir em Portugal. Sim. E o que você considera que seja esse grande diferencial, principalmente para essa região de Braga, atrair tantos estrangeiros e tantos investidores portugueses de outras regiões? Em Portugal, no geral, apesar de tudo, o custo dos imóveis ainda é inferior ao resto da Europa. Depois, como já foi referido aqui várias vezes, a segurança, a estabilidade financeira e política que, apesar de tudo, nós temos. O que em Braga, em particular, temos muitos estrangeiros e em particular brasileiros. E aquilo que eu penso que os fazem vir para Braga é porque Lisboa é um mercado muito alto, é impossível entrar em Lisboa para o cidadão normal. O Porto também já começa a ser muito difícil e Braga neste momento é uma cidade que oferece algumas características cosmopolitas, como o comércio, atividades culturais, desportivas, etc. E as pessoas vêm para Braga porque encontram em Braga mais facilidade em investir, em adquirir, do que nas grandes cidades. Aquela questão que a gente já falou, né, João, em alguns episódios. Braga também, eu acho que aprendeu a receber diferente o estrangeiro. A gente já teve situações, às vezes, com construtores e fala que é um estrangeiro que está comprando e quando chega ele vê que você falou que era estrangeiro, é brasileiro. Então, a própria cidade de Braga abraçou os brasileiros como seus. Então, acho que isso é um diferencial também dessa tão boa aceitação dos brasileiros em Braga. O português já não considera um brasileiro como um estrangeiro aqui. Em outras cidades também já começa a acontecer essa mudança cultural
Mas eu acho que Braga caiu e depois Braga ser muito festiva, né? Para alguém que está indo para longe da família, de todo mundo, numa cidade que tem eventos constantemente, que é muito forte no esporte, isso também ajuda muito naquele momento da folga, né? Sim. E quando talvez você ainda não teve a oportunidade de conhecer aqui a região de Braga, nós dizemos Braga, só que temos a cidade de Guimarães também, que é aqui ao lado, que é uma cidade tudo que nós nos referimos a Braga, o mesmo nós podemos dizer para Guimarães, né? Olha, João, o distrito de Braga é um distrito muito interessante. Nós temos Guimarães, temos Esposende, temos Barcelos, temos Vila Nova de Famalicão, temos Póvoa de Lanhoso, temos aí um leque Vizela, temos um leque de cidades aqui no entorno de Braga. Ainda temos outras boas, mas já estão mais afastadas. Mas no entorno de Braga temos aí ótimas cidades que têm tão boa qualidade de vida e acesso como Braga. Então, eu acho que o norte tem esse diferencial que, num espaço muito menor, nós temos várias oportunidades de boas cidades para a pessoa escolher viver. Sim. Quero uma dica, escolha o norte de Portugal. Não sei se o Mendonça quer dizer mais alguma coisa sobre Guimarães. Guimarães, que é onde eu vivo, é uma cidade interessante, que também tem as mesmas dificuldades que Braga e outras cidades que já foram aqui referidas, mas vai ter num futuro próximo muita oferta de imóveis e quando vierem ao norte e a Braga, não deixem de ir a Guimarães. Sim. Além de restaurantes espetaculares, não é? Até porque Guimarães também, nosso berço, né? Sim, a cidade de berço. Ali nasceu Portugal. Sim. Voltando para a nossa pauta aqui, nós temos a pergunta de ouro para o Mendonça. Mendonça, nós temos um investidor que está nos assistindo ali, que já está pronto para realizar o seu investimento. Qual que seria a dica de ouro que você pode dar para o nosso seguidor para começar a investir a partir de agora? Procurar o nosso contacto e entrar em contacto connosco para que possamos perceber o que é que pretende fazer, quanto é que tem para investir, de que forma é que o quer fazer para o melhor podermos ajudar. Roberto, deseja complementar mais alguma coisa? Eu acho que foi perfeito falar conosco. Eu gostaria de complementar dizendo que investir é um ato de coragem, mas manter e multiplicar exige inteligência. E as pessoas certas ao seu lado, como nós estamos posicionados aqui. Não esqueça isso. Se você quer investir em Portugal com segurança e responsabilidade e rentabilidade real, fale com quem conheça o mercado de dentro para fora. Nós recebemos hoje o Mendonça aqui, temos o Humberto também, que é especialista nessa área de investimento. Terminamos a nossa pauta. Humberto, nós temos alguma pergunta? Uma pergunta secreta, uma pergunta mais voltada a outras áreas para passar para o nosso amigo Mendonça, ou aquela nossa pergunta padrão? Não, pergunta padrão. Pergunta padrão. Padrão. É a primeira vez que ele vem. Primeira vez, não podemos deixar ele constrangido, né? Pois é. Senhor Mendonça, qual foi a situação mais inusitada ou mais engraçada, a cena mais engraçada que você já presenciou nesse mercado, tanto imobiliário como de investimentos, na sua vastíssima carreira profissional nessa área? Já algumas. Umas demoraria muito tempo aqui a falar sobre elas, mas há desde o cliente que vem ter connosco porque quer comprar um apartamento no centro da cidade e acaba a comprar um terreno a 5 km do centro da cidade para comprar uma moradia, para construir uma moradia. É um dos exemplos, mas há muitos. Há muitas situações que podiam ser aqui faladas. O Roberto já falou praticamente todas dele. Ele talvez, né, que serve até de gancho para o nosso próximo episódio. Não sei se ele vai responder agora ou no próximo episódio. Roberto, qual foi a situação mais inusitada, mais engraçada, mais estranha que você passou nesses 3 anos que completou agora recente de Grupo Liberdade? Você pode responder agora ou pode responder depois. Você que manda, você é o chefe. Vamos deixar próximo. Então, o chefe falou, a curiosidade vai ter que ficar guardada para o próximo episódio.
Roberto, deseja complementar mais alguma coisa? Obrigado a todos por nos prestigiar no podcast. Continuem assistindo, continuem colocando questões, até para a gente trazer rúbricas que sejam interessantes para todos. E até a próxima. Até a próxima Roda de Negócios. É uma parceria entre o Grupo Liberdade e a página Brasileiros em Braga. Siga nossas redes sociais e o mais importante, a primeira pergunta do próximo episódio vai ser do nosso Humberto a respeito do Grupo Liberdade. Eu te espero lá, eu sei que você vai estar. Adeus, até a próxima.